sempre o álcool. A porta de entrada é sempre o álcool. Vai ser sempre o álcool. Por ser lícito, né? Substância lícita. E na minha cabeça eu pensei, pô, se eu tiver que experimentar alguma coisa, que seja aqui. Nunca tinha nem tido contato com a cannabis aqui no Brasil. E foi experimentar, parece que a sensação foi que tinha um vazio e que foi preenchido naquele momento com o uso, com a onda que fala, né? Um dos estigmas que a saúde busca combater é a sentença de fracasso para aqueles que são dependentes químicos. Hoje, no Brasil, dados das Nações Unidas sobre drogas e crime revelam que quase 30 milhões de pessoas têm um dependente químico na família. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, em média, 6% da população brasileira faz o uso de algum tipo de droga. É comum associar o dependente químico apenas ao estágio de abuso das drogas e esquecer do passado que antecede a vida dessas pessoas, que já foram mais que apenas dependentes. Com o estigma, o abuso das drogas é sentenciado como algo quase irreparável e ajuda a dificultar a possibilidade dos usuários lembrarem do passado e mudarem o futuro. Juliana Menezes é uma dependente em recuperação e conta como o uso de drogas mudou seu estilo de vida. Eu era uma pessoa muito certinha, muito correta. Eu sempre fui muito careta. Eu sempre fui a motorista da rodada, mesmo antes de ter lei seca, porque eu não bebia, eu não fumava, eu não fazia nada. Sempre fui muito velha para minha idade. Relatou que quando você usou a maconha pela primeira vez, você sentiu que ela tinha preenchido um vazio que estava ali. Que vazio era esse? O que você achava que estava faltando? Então, eu não sei, na verdade, depois de muitos anos de terapia, né? Eu usei com 21, com 25 comecei a fazer terapia. Eu fui abusada na infância e eu tinha esse trauma, era um problema que eu não sabia que era um problema. Que eu tinha botado uma pedra em cima e esquecido que tinha acontecido. Esse outro dependente em recuperação, que preferiu não se identificar, relata também um dos seus fatores de desproteção. Hoje, ele é padrinho de outros dependentes no programa de Narcóticos Anônimos. Então, minha família foi muito disfuncional. Uma ausência muito grande da presença do pai. Né? Eu aprendi que ninguém dá o que não teve. Mas, assim, faltaram muitas coisas. Então, o que eu tentei no mais rápido possível, na minha juventude, bem início de juventude, foi trabalhar para ter minha grana e sair de casa e conseguir me manter minha vida. E eu comecei a trabalhar bem cedo. Com 17 anos eu comecei a trabalhar. Com 18 anos aconteceu, saí de casa. Onde depois de 3 meses eu queria voltar. Porque alugar casa, se manter fora do convívio familiar ali, que você está habituado a não ter essas despesas, pagar uma conta X, Y, seja a conta que for, não é fácil. E depois de 3 meses, quando eu voltei, meu pai falou que não. A dependência química, sim, é uma doença multifatorial, já é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, na classificação internacional das doenças. Ela é multifatorial, com certeza, mas a gente costuma dizer que ela não escolhe classe social. Ela não escolhe raça, classe, gênero, idade, ela pode acontecer em várias esferas da sociedade. Mas nós costumamos dizer que a droga sozinha ela não faz nada. Para o indivíduo se tornar usuário dependente químico, precisa um tripé. O indivíduo em si, a própria droga, que não vai sozinha até ele, e a sociedade, quer dizer, e o ambiente que ele está vivendo, o ambiente sociocultural que ele está vivendo. Eu experimentei maconha com 21. Eu só fui experimentar cocaína com uns 28, porque eu conheci um grupo de amigas na Zona Sul, que eu trabalhava no centro, fui morar em Copacabana, conheci um grupo de amigas da Zona Sul, todas elas cheiravam, e elas faziam reuniões periódicas, semanais, só para isso. E eu era a única careta
na visão delas, né? Que só fumar maconha é a careta. Então, meio que eu não fui induzida porque eu que escolhi fazer. Mas como eu era a única do grupo que não fazia, e elas falavam, experimenta, experimenta. Aí eu experimentei um dia. Só que preencheu um outro vazio que eu não sabia que existia, eu não sabia como é que era a onda, no caso da cocaína. E começou a preencher um outro vazio, e quando eu me via, eu já estava completamente viciada. Da maconha não é legal. E aí depois apareceu a cocaína como um grande dispositivo onde cura o álcool. Se você beber muito, mas usar um pouquinho de cocaína, você se recupera do álcool. O álcool perde o efeito e tal, como era dito, para poder você entrar também. E aí foi interessante durante, sei lá, 3 anos, muito esporádico, né? Um uso muito esporádico, né? Carnaval, né? Alguma festa muito badalada, não sei o quê, tinha, então, para poder beber um pouquinho mais, acabava usando. Depois, até mais ou menos isso, 18 anos, eu entrei numa instituição para trabalhar, uma instituição bancária, e trabalhei lá até 8 anos, quase 9 anos, consegui trabalhar lá. E tocando a vida de forma relativamente normal, como eu achava que era normal, até a cocaína começar realmente, que é, na minha opinião, uma das portas de entrada mais aterrorizantes de uso, que é a cocaína. Com a progressão do uso nocivo de álcool e outras drogas, os sintomas físicos e psicológicos são os primeiros a manifestar a dependência. Porque aquela virada de noite que eu passava, eu falava assim, não, semana que vem eu não vou fazer isso de jeito nenhum. E na semana seguinte eu fazia de novo. E aí encontrava com pessoas da sociedade passando, me dando bom dia, e eu querendo me manter ali com aparência, com aspecto, como se eu tivesse ali chegado de manhã. E não estava desde o dia anterior ali. Então, assim, uma vergonha que você acaba acreditando numa mentira que você conta para você mesmo. Você conta uma mentira para você. Não, eu tô aqui que eu cheguei ainda agora, que nada, eu tô desde ontem. Pô, tô sem tomar banho há quase 48 horas. Não, mas tá legal. Não tem nada de errado. Do processo de eu usar pela primeira vez até eu pedir ajuda, eu virei uma outra pessoa. Quem era essa outra pessoa? Essa outra pessoa era uma pessoa totalmente antissocial, que eu não queria mais sair com ninguém, não queria mais falar com ninguém, não tinha mais contato com a minha família. Eles moravam na Baixada Fluminense, eu morava em Copacabana, e não ia mais visitar, não queria que eles viessem me visitar, não falava por telefone. Eu fiquei com uma pessoa totalmente antissocial, me tornei uma pessoa totalmente depressiva, com atitudes depressivas, e eu cheguei num limite que eu não aguentei mais. Sim, primeiramente, quando a gente diz de dependência, abstinência, né, física, o paciente ele passa a ter, a gente fala a palavra é o craving, né, a fissura. O que é? É aquele desejo incontrolável, né, dele ter acesso à droga. Então ele vai pensar aquilo ali obsessivamente, como chegar até a droga, né? Então ele vai, em alguns casos, vai ignorar, né, convenções sociais, se ele vai, né, precisar se desfazer de algum bem material seu ou de outra pessoa para ter acesso à droga. Ele pode ter sintomas físicos, às vezes náusea, enjoo, até vômitos, tremores, irritabilidade, né? A pessoa passa a ficar mais irritada, sem paciência, intolerante, e, enfim, outros sintomas também, mas principalmente esses que eu falei. E psicologicamente aumenta a ansiedade, né? A pessoa ela pode apresentar sintomas de depressão, em alguns casos ela pode apresentar até, em casos mais graves, até de desorientação. Uma das condições que afetam os dependentes durante o avanço do uso para o abuso das drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, é a perda de interesse em interações sociais e bens materiais, para desempenhar mais tempo ativa, termo utilizado para designar aqueles que estão em uso. Na dependência de drogas mesmo, aí a gente fala num estágio em que o indivíduo está bastante dominado pela droga. A gente costuma dizer, é o momento que o indivíduo perde a liberdade
de decisão do ato de usar a droga. Não é ele que decide, é a droga que decide por ele. Não é ele que consome a droga, é a droga que consome o indivíduo. Então, É como a programação da Irmandade diz, é a primeira dose. Quando você já não tem mais um controle, é a primeira dose que leva a 1.000, a 2.000. Uma é pouco e 1.000 não basta. Né? Você não quer admitir, talvez, você cria, acho que, uma barreira, que é chamada barreira da negação, de negar que o carro quebrou, você não tem dinheiro para consertar, não tem problema, deixa ele quebrado. E depois de um tempo você para e pensa, para que eu quero um carro quebrado? Eu vou vender. E aí você começa a se desfazer de coisas, começa a perder o interesse pelas coisas, porque assim, as coisas, nós não devemos ser presos a elas, estar apegado a elas, mas com certeza as coisas dão prazer e satisfação para uma vida de qualidade melhor. E deixar de estar nos lugares, nos compromissos, finais de semana principalmente. Marcava com a namorada sexta-feira, não chegava lá sexta-feira, só chegava no domingo. Que quando o indivíduo adulto ele já trabalha, a última esfera que percebe que ele está usando drogas de forma abusiva é o trabalho. Ele tenta proteger o trabalho até o último momento. O trabalho só começa a perceber quando ele começa a faltar, se ele bebe muito no final de semana, ele falta segunda-feira, mas ele consegue segurar o máximo. Quando a questão da dependência química explode no trabalho, você pode ter certeza que muito antes disso, os amigos já perceberam, já se afastaram, já estão sofrendo, os familiares todos já estão sofrendo muito. Eu larguei o emprego, porque eu não conseguia mais trabalhar. Eu trabalhava com televisão, eu perdi total tesão no trabalho, eu perdi total vontade de sair de casa. Eu não queria mais sair de casa. Eu não conseguia mais sair de casa. Hoje eu vejo que eu estava no estágio de depressão profunda e a única coisa que me tirava da depressão era a droga. Nós costumamos dizer que a dependência química e o uso abusivo de drogas, ela não é uma doença contagiosa, mas ela é uma doença contagiante. Por quê? Todas as pessoas em volta desse usuário de drogas abusivo, desse dependente químico, elas se influenciam de alguma forma. O familiar do dependente químico, ele vive uma montanha-russa, um carrossel de emoções que a gente chama. Por quê? O dependente químico, ele passa a viver a vida do usuário de drogas, passa a viver o que ele sente. Se esse usuário está num período bom, sem usar nada, está tranquilo em casa, o familiar fica feliz. Se esse usuário começou a sair de casa, não voltar por vários dias, a parar na boca de fumo para comprar, chega em casa, fica sem tomar banho, falta aula, falta trabalho, começa a ficar deprimido, trancado no quarto, o familiar fica da mesma forma. Ele se deprime, ele adoece e passa a ficar do mesmo jeito, acompanhando essa oscilação de sentimentos do usuário dependente químico. A evolução positiva durante o tratamento da dependência química está diretamente ligado com o envolvimento da família durante o processo terapêutico do dependente. Ela pode atuar como uma rede de apoio e lidar com os cuidados, com a sobrecarga e com a compreensão durante o tratamento. Mesmo diante de muitas dificuldades, o índice de recuperação de dependentes químicos pode variar entre 40% e 80%. Mas ainda assim, a perspectiva de tratamento não é uma realidade para todos. Cara, eu tinha em torno de 11, 12 anos. A gente estava na casa da mãe dele, que é a minha avó. E aí, era muito tarde assim, a gente estava dormindo e tal. Aí eu acordei assim e eu vi que ele não tava, sabe? Aí eu fui, levantei e tal. E aí eu olhei assim o banheiro e aí tinha um prato com muita cocaína. E aí eu vi ele ali em cima e ali eu vi que tinha algo errado ali. Cara, quando ele tava sóbrio, era muito de dias e dias, sabe? Tinha dias que, cara, a gente saía, a gente viajava, a gente ia ao jogo. Então, a gente realmente fazia muita coisa. Só que eu também tenho várias lembranças, assim, de diversos dias que eu nem via ele, sabe? Que ele ficava trancado no quarto, cheirando. E aí, quando eu tinha que sair, eu ligava pra ele, ou eu tinha que enviar, sei lá,
mensagem e ele me dava dinheiro por debaixo da porta. Então eu nem via ele assim, sabe? Eu nem tinha contato direto com ele. Meu pai, ele era para ser hoje um juiz e ele não é por conta de cocaína, sabe? Ele deixou uma família inteira por conta de cocaína, sabe? Ele deixou muita coisa a perder por conta disso. Entendeu? Cara, eu carrego ainda muita dor, mano, tipo, porque eu hoje penso que, cara, se fosse hoje eu conseguiria facilmente ter mudado isso, sabe? Hoje com 22 anos eu acho que eu teria conversado com ele melhor, ele estaria aqui hoje comigo. Então eu tenho muita dor ainda disso, de não ter feito mais para tentar tirar ele disso, sabe? E cara, eu acho que é muito mais saudade. Tipo, eu tenho muita saudade dele diariamente, de escutar a voz dele, de rir dele, de gastar ele, de conseguir sair com ele para tomar um chopp hoje. E o principal que eu queria hoje era que ele conhecesse a Mel, entendeu? Que eu falo com ela direto, que é algo que eu queria muito mesmo. Uma dificuldade que as famílias e os próprios usuários têm é de enxergar a dependência química como uma doença. Mas quando esse reconhecimento vem, o próximo passo é dar início ao tratamento indicado de acordo com a gravidade de cada caso. Os tratamentos recomendados podem ser feitos através do uso de medicamentos, podem ser feitos através da psicoterapia, dos programas de irmandade ou através das internações, sejam essas voluntárias ou compulsórias. Te diz, quanto mais a droga preencher os espaços da vida do paciente, mais incisivo a gente vai ter que ser no tratamento. Terapia ocupacional, as terapias de grupo, que são muito importantes, os pacientes se beneficiam muito, né? No caso do paciente dependente químico, né, de cocaína, tem o Naranon e o Alanon, né, que são os grupos associados ali. Isso a gente vê que traz um engajamento para o paciente muito grande, né? Grupos de apoio passam a não substituir, mas complementar essa lacuna que fica, né? Então, o tratamento ele sempre deve ser multidisciplinar, né? Nunca só com um psiquiatra ou só os grupos. Quanto mais ferramentas a gente tiver, mais sucesso a gente tem. Mas se a dependência transforma completamente a vida das pessoas, quem elas se tornam depois que deixam as drogas? Quais são os sonhos e desejos de quem luta todos os dias para ressignificar a própria vida? Eu acho maravilhoso. Então, a minha mensagem é essa, que a gente possa ter o sentido da vida valorizado quando a gente, de repente, faz alguma coisa por alguém. Fazer alguma coisa por alguém, não importa quem. Né? Porque lidar com o sentimento vai ser para a vida toda. Exercitar lidar com o sentimento é para a vida toda. Hoje eu consigo entender mais o que me levou a usar as drogas. Hoje eu consigo entender o que me fez entrar numa dependência. Hoje eu consigo entender o que me fez ter uma recaída. E hoje eu consigo me entender como Juliana. Eu consigo entender a Juliana que eu era antes, a Juliana que eu fui durante, a Juliana mãe, e hoje eu estou descobrindo uma outra Juliana que tem ambições de fazer uma carreira, construir uma base financeira, construir algo que eu possa deixar para minha filha. Eu acho que para sair disso, peça ajuda, sabe? Tipo, não tenha medo, não tenha vergonha. Isso é algo que diversas pessoas passam e é algo normal, sabe? Peça ajuda e não tenha vergonha. E você que é filho, olha pro seu pai e pensa no quanto que você quer ele 100% ali pra você, sabe? Então, corre atrás por ele, corre com ele, corre por ele também, porque ele sempre fez isso por você. E você que é pai também, olha pro teu filho, sabe? O que você sempre quis, sempre sonhou. Você tem que ver ele crescer, você tem que ver ele conquistar também as coisas, tem que ver ele casar, tem que ver ele tudo, sabe? Então, olha só o seu filho, sabe? E
Pra minha vida eu só quero muita paz, muita vivência mesmo, muito trabalho e muito amor. Só isso mesmo. Perfeito. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver, deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, vida não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou